Ciências da Natureza, primeira quinzena de novembro, aula 13. Ciências da Natureza. Atividade 1. Leia. Micro-organismos são seres vivos muito pequenos. Esses são aqui deveria ser com letra minúscula, tá? Foi um erro aqui com letra maiúscula. São seres vivos muito pequenos que não podem ser vistos a olho nu, ou seja, sem o microscópio, tá? Olhando normalmente, sem microscópio a gente não enxerga. Então, aqui podem ter seres que os nossos olhos não têm capacidade de enxergar. Podem não, tem, porque as bactérias estão por todas as partes. Os micro-organismos, que são esses seres que os nossos olhos não veem sem o microscópio, porque eles dizem olho nu, tá? O olho normal não vê. Então, os micro-organismos não possuem características de animais. Então, esses micro-organismos não são considerados animais, não são considerados vegetais e não são considerados nem minerais. Então, não entram em nenhum desses grupos. Existem em diferentes formatos e tamanhos. Então, esses seres, micro-organismos que a gente não enxerga, sem a ajuda de uma máquina, de um chamado microscópio, eles têm diferentes formatos e tamanhos. Leia o arquivo que eu enviarei por WhatsApp, tá? Em PDF, chamado Micro-organismos. Você deverá ler e observar as figuras, que são desenhos ampliados muito mais que o tamanho, porque a gente não enxerga, tá? O arquivo é esse. Claro que aqui eles estão animados, tá? Mas a gente não enxerga, aqui eles estão em tamanhos muito maiores que os reais, estão sendo desenhados e animados, não é bem assim como a gente tá vendo, mas é para ter uma ideia, tá? De uma forma um pouquinho divertida aqui, né? Depois a gente vai olhar bem esse arquivo, tá? Com certeza não é, aqui tá, como eu falei, tá de uma forma divertida. Então, observando essas figuras, vocês vão ter uma ideia do que são micro-organismos. Micro que quer dizer o quê? Muitíssimo pequeno. Organismos, então quer dizer que são o quê? Organismos muito pequenos, micro. O macro é grande e o micro é pequeno. Por enquanto, é somente para ler e observar as imagens, que representam seres invisíveis de tão pequenos. Então, essas imagens representam seres invisíveis de tão pequenos que eles são. Aqui, vocês podem ter uma ideia, tá? Dos formatos, né? Só que em tamanho muito maior que o real, para a gente poder enxergar a olho nu. Quem são os micro-organismos? Esse é o material, então, que eu vou enviar por PDF, tá? Nesse momento vocês já receberam, quando vocês estiverem vendo esse vídeo. PDF pelo WhatsApp. Então, aqui explica aquilo que eu já falei para vocês antes, tá? E o que é um microscópio? Que é o aparelho que faz com que a gente enxergue seres tão pequenos que os nossos olhos não têm capacidade de enxergar. Uma imagem aqui agora para vocês o que é um microscópio, um aparelho microscópio. Por isso que a ciência é importante, né? Porque a gente está evoluindo bastante e faz com que a gente descubra coisas que a gente nem sabia que existia antes desses aparelhos que fizessem com que a gente enxergasse esses micro seres. Então, eles podem ser benéficos ou úteis. Benéficos que fazem bem para nós ou úteis que sejam úteis, que tenham uma utilidade para nós. São utilizados na indústria de alimentos, como bebidas, iogurtes, etc. Outros fazem parte do organismo humano e dos animais, auxiliando nas funções
animais, né, nas funções do nosso corpo, porque nós também somos animais, né? São também utilizados na indústria farmacêutica para fazer remédio, como fonte de antibióticos, que são os remédios lá mais potentes. E eles podem ser também prejudiciais, eles podem causar doenças que levam à morte. Como esses seres foram descobertos? O conhecimento de um mundo invisível, invisível aos nossos olhos, né? Foi possível com a descoberta do microscópio no ano de 1693, que é um equipamento composto por várias lentes que são capazes de aumentar um micro-organismo milhares de vezes, ou seja, aumenta milhares de vezes o tamanho para a gente enxergá-lo. Onde eles estão? No ar, na água, no solo, no nosso corpo, no nariz, na boca, no cabelo. E não adianta dizer que não, porque sim. Nas fezes, na urina, nas secreções. Secreção é o quê? É o que sai pelo nariz, é o que sai pelo ânus, é o que sai pelo xixi. Secreções é tudo o que sai do nosso corpo, tá? Nas superfícies, ou seja, em cima da mesa, enfim, vários lugares. Em tudo. Por tudo, eles estão em todo lugar. Quais são os micro-organismos? Então, eles são bactérias. Temos umas bactérias que nos ajudam e umas que nos prejudicam. Vírus, o corona é o quê? É um vírus. A gente enxerga esses serezinhos? Não. A gente não enxerga a olho nu. Tá? E fungos. Cada qual apresentando características próprias que os identifica. Como eles se reproduzem? Entre os micro-organismos, não existe um macho ou uma fêmea como existe no mundo animal e em alguns vegetais. A reprodução ocorre através da divisão do corpo, uma rapidez espantosa. Cada micro-organismo é capaz de dividir-se em dois. Esses dois, por sua vez, e mais dois, e assim por diante. Então, esse carinha aqui se dividiu nesses dois. Ele era um, agora esse carinha é dois. Esses dois, cada um se dividiu em dois. Então, esse que era um, passou a ser esses dois. Esse que era um, passou a ser esses dois. Esses dois se dividiram em mais dois e assim segue. Então eles se multiplicam com muita rapidez. Olha o tempo, tá? Então aqui depois de 10 ou 20 minutos ele já é o dobro do que ele era. Depois de 20 ou 30 minutos ele era 1, ele já tá em 4, porque esse se transformou nesses dois e esse se transformou nesses dois. Isso em meia hora. Por isso que o vírus, por exemplo, o coronavírus, ele cresceu tão rapidamente, se expandiu pelo mundo, porque foi passando de uma pessoa para outra e eles se multiplicam, tá? Nós estamos olhando superficialmente esse conteúdo. Quem vai trabalhar profundamente com vocês é a professora, que é formada em biologia, que é a professora de ciências, que vai trabalhar a partir do sexto, sétimo, oitavo. Nessas séries aí, a gente se aprofunda mais nesse conteúdo, tá? Aqui é pra gente começar a ter uma ideia do que é o mundo invisível. Por que é preciso higienizar tanto as coisas? Porque a gente não enxerga tudo. Temperatura e conservação dos alimentos. Temperatura é o quê? Quente e frio, né? Conservação é manter eles sem estragar, dos alimentos. O fator mais importante que permite com que os micro-organismos se reproduzam tão rapidamente é o tempo em que o alimento onde se encontram fica exposto à temperatura de risco. Qual é a temperatura de risco? É entre 5 e 60 graus. Para você ter uma ideia, quando a gente diz que está em 0 grau, está começando a congelar, que a gente está com frio. Normalmente a gente está agora em 11 graus,
que a gente usa um casaquinho de manhã, de tarde dá para usar uma manga curta, porque a temperatura vai lá para uns 20 graus à tarde, de manhã 11 graus. 60 o máximo que chega aqui em Garibaldi no verão é uns 40 graus, que é aquele dia de calor assim muito intenso, que a gente tá suando, que a gente não aguenta ficar nem parado de calor que é. 60 graus, acredito, não sei se é suportável para a vida humana, é quente. Então, a temperatura de risco é aqui, ó, de 5 graus até 60. Abaixo de zero, ele congela, então não é uma temperatura de risco para estragar o alimento, tá? Porque essa temperatura é onde os micro-organismos mais agem no sentido de estragar o nosso alimento, mais ou menos isso. Tá? Então a gente pode chamar também de zona de perigo, ou seja, quanto mais tempo exposto a essa temperatura, entre 5 e 60 graus, seja mais para quente do que para frio, maior o número de micro-organismos no alimento. Mas também tem a questão que alguns alimentos a gente pode ferver, e se tiver uma temperatura também muito alta, no ponto de fervura, ele pode também evitar a ação dos micro-organismos, tá? Então é um assunto bem complexo. Para alguém que não tem formação na área de biologia falar. Quanto mais tempo de exposição, maior o número de micro-organismos no alimento, ok. Os efeitos do tempo, ou seja, muito tempo, uma temperatura ali, calor, assim, no alimento, sobre o crescimento de micro-organismos no alimento, é uma ferramenta valiosa na conservação do alimento. Ou seja, o que está querendo dizer isso aí? Que deixar por que a gente deixa o alimento na geladeira para não estragar? Porque ele fica frio, tá? E diminui o risco desses micro-organismos estragarem o alimento. Às vezes também tem a questão da fervura. Por que quem toma leite costuma ferver o leite, que daí diz que demora mais para estragar o leite depois que tu ferveu? Também por isso, tá? Por essa questão de micro-organismos, para evitar a ação dos micro-organismos. Então aqui é a zona de perigo, aqui entre 65, 70 graus e 5 graus, tá? Então, essa aqui é a zona de perigo para que esses carinha aqui tenham mais ação sobre o nosso alimento, que eles possam estragar, azedar o nosso alimento, apodrecer o nosso alimento. Esses caras trabalham para isso. São os micro-organismos. Claro que aqui eles estão como monstrinhos, eles não são bem assim monstrinhos, tá? Porque tá animado, como eu já tinha falado. Se eu ferver o alimento aqui a partir de 70, 80 graus para cima, é quando eu fervo o alimento, tá? Fervura. O que acontece com esses carinhas? Eles morrem. E se eu congelar abaixo de 0 grau aqui, ó, que é quando eu congelo. E se eu congelar o meu alimento, eu não matei o carinha, mas ele tá aqui dormindo, ele não vai agir sobre o meu alimento. Essa página vocês não precisam, tá? Só se quiserem dar uma olhadinha. Aqui tem umas bactérias que o problema é a falta de higiene. Por isso que é importante a higiene, como eu falei para vocês. Por que a nossa axila, às vezes, ela começa a cheirar se a gente não passar um desodorante depois do banho? Porque é a ação da bactéria. A gente tá cheio de bactéria por todo o corpo. Tá? Aqui tem mais explicação. O nome dessa bactéria aqui, estafilococo, que ela fica de 2 a 6 horas incubadas, ou seja, no nosso corpo sem agir. Ela provoca uma doença que dura de 6 a 24 horas. O sintoma é o quê? Vômito, dores abdominais. E quando a gente vai no médico e o médico diz que a gente tá com virose. Virose vem de quê? De vírus.
Mas quando o médico diz isso, pode ser essa senhora aqui, ó, a estafilococo, ou o estafilococo. Tô chamando de senhora porque é porque aqui tá dizendo que é uma bactéria. Onde ela é encontrada? No nariz, na garganta, nas mãos, está presente em cortes, onde a gente se corta, onde a gente se machuca, onde se arranha a pele. Então, como que a gente vai se contaminar? Através do espirro, da tosse, com ferimentos, cortes, através de moscas, mãos. Então, por isso que é bom lavar a mão, porque às vezes alguém tossiu e tá com essa bactéria em algum lugar, eu passo por aí, coloco a mão e levo para minha boca. Pronto, já peguei ali a estafilococo, tá? Por isso é bom lavar as mãos, passar álcool gel. Como evitar essa contaminação? Mantendo um alto padrão de higiene, reduzir as manipulações dos alimentos ao mínimo necessário, manter alimentos a temperaturas baixas. Baixas quer dizer o quê? Congelando, tá? Alta é fervura, baixa é congelamento. Jamais usar o dedo para experimentar os alimentos, essas coisas. A dona Salmonella, essa já é bem mais conhecida por nós, né? Ela já é bem famosinha. A bactéria Salmonella é responsável pela maior parte de todos os casos de intoxicação alimentar. O que é isso? Quando as pessoas vomitam e fazem o cocô sem parar, né? E deve dar uma dor terrível. Período de incubação. Então, ele fica ali incubado, é quando ele tá no lugar, no teu corpo, mas ele não tá agindo. 6 a 72 horas. Então, tu pegou a bactéria, tocou aqui, aqui tava. Levou na boca, ela vai ficar ali 6 a 72 horas sem dar sintoma. É isso que quer dizer, pode ser de 6 a 72 horas, tá? A doença, esses sintomas, vai ficar de quanto tempo? 11 a 18 dias. Bah, bastante tempo, né? 11, 18 dias com uma intoxicação alimentar, ninguém merece. Sintomas: diarreia, dor de cabeça, febre e dores abdominais, dores ali na região da barriga. Onde que elas são encontradas? No intestino do ser humano e dos animais. O ser humano é um animal também. Nos nossos pelos, nos pelos dos animais, nas patas, nas de patos e pulgas. Então, nas patas de patos e pulgas. Como que acontece a contaminação? Consumo de alimento mal cozido, consumo de alimento mal congelado e contaminação cruzada. Quando encostou em alguma coisa e tocou, levou na boca. Como evitar a contaminação? Cozinhar adequadamente os alimentos, descongelar correto dos alimentos que foram congelados, usar a tábua de carne e facas separadas para a preparação de alimentos crus e de alimentos cozidos. Gente, resumindo, é higiene, é cuidar para o alimento não estragar, para não azedar, aquela questão da fervura, aquela questão do congelamento. Temos aqui o Clostridio, que é uma bactéria muito perigosa. O que é essa imagem aqui? Essa imagem é uma imagem real que foi tirada através do quê? Foi vista através de um microscópio e foi aumentada. Então, esse aqui não é um desenho animado que nem os dos monstrinhos de antes. Não, esse aqui é uma imagem real do Clostridio, tá? Então, ela pode produzir esporos, cresce melhor na ausência de oxigênio. Então, se não tiver oxigênio, ou seja, num lugar que não é ventilado, por isso que é importante deixar as coisas ventiladas, bater o sol. Enfim, o período de incubação, ou seja, que ele fica no corpo sem dar os sintomas, 8 a 22 horas. A duração da doença, 12 a 42 horas, até 2 dias tu vai ficar com essa doença. Sintomas, dores abdominais, diarreia, de novo a diarreia. E são raros os casos de vômito. Onde ela é encontrada? Detalhe, ela é bem perigosa, tá escrito aqui, ó.
tá? Essa pode até matar pelo jeito. Olha encontrada no fundo de cozidos, de alimentos que foram cozidos, e no centro de grandes massas de alimentos, no intestino dos humanos e dos animais. As moscas varejeiras, em geral, são muito infectadas. Então, se a mosca varejeira, tá? Ela tiver comido uma carne podre, sei lá, alguma coisa podre, tiver com esse sintoma, pois ela vai parar em cima do alimento, vocês não cuidam direito, entrou a mosca varejeira e ela parou em cima de um alimento que você vai comer. Ela vai deixar ali esse vírus, essa bactéria. E aí você vai comer, você vai ficar com o vírus e vai fazer mal para ti, tá? Como ocorre a contaminação? Os esporos resistem ao calor do cozimento, mas só se multiplicam se o alimento for na zona de perigo. Como evitar a contaminação? De novo, gente, higiene, congelamento, fervura do alimento, tá?